Saudamos a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É bom podermos estar na presença de Deus mais uma vez, na casa de Deus, nessa noite, neste culto de louvor e adoração, onde nós chegamos ao final deste período de Advento. Nós hoje celebramos o 4º domingo de Advento e nesta semana celebraremos o Natal. Como venho dizendo durante este período, Advento é preparo, espera, chegada. O Messias está chegando, o Natal está chegando. Isto falando de uma maneira figurada. Por quê? O Messias já chegou. O Messias veio a nós naquele primeiro Natal, naquele primeiro Advento, que se faz presente em nossa vida, em nossos corações. Emmanuel, Deus está conosco, Jesus está conosco. Que Ele nos abençoe neste culto de louvor e adoração. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos com muita alegria e gratidão em nossos corações servi-lo aqui nesta noite. Podem sentar-se e nós vamos começar o nosso culto com a música bem tradicional, O Tempo Se Cumpriu. Em Teu nome, ó Deus Pai, Criador do universo, em Teu nome, ó Deus Filho, que vieste a este mundo e deste a vida para nos salvar. Em Teu nome, ó Deus Espírito Santo, ó maravilhoso Consolador, iniciamos o nosso cantar. Prepara-nos para ouvir, Prostramo-nos para adorar.
prontificamos-nos para testemunhar. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus, estamos em um momento muito especial do nosso culto. Momento que nós colocamos diante de Deus toda a nossa maldade, todo o nosso pecado. Colocamos aqui diante do altar tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque Ele nos limpa, Ele nos purifica, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos perdoar, porque Ele quer nos salvar. E foi para isso que naquele primeiro Natal, naquela estrebaria, naquela noite fria de Belém, Deus enviou o seu Filho amado. E este Filho amado, humilde, nos serviu quando o tempo se cumpriu. Queridos irmãos, por isso, neste momento, também com humildade, nós queremos nos colocar diante de Deus, queremos confessar a Deus aqueles pecados, aquelas ações que nos incomodam, que nós praticamos e que não queríamos praticar. Nós queremos colocar diante de Deus também tudo aquilo todos os nossos pecados que cometemos em nosso dia a dia, mas que nós nem conhecemos, mas Deus conhece. E por que nós vamos fazer isso? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Por isso, com humildade, confessamos ao Pai os nossos pecados conforme a projeção. Amado Pai, Tu és justo e santo. Chegamos à Tua presença sem nada mais que um coração arrependido. Te ofendemos de muitas formas e não vivemos à altura de nosso chamado como Teus filhos. Não amamos as coisas do Teu reino com o fervor necessário. Muitas vezes fomos vencidos por nossas fraquezas, pelas seduções do mundo e por Satanás, dando pouco valor à Tua palavra e sacramentos e à Tua igreja, que é o corpo de Cristo Salvador. Tem compaixão, ó Senhor, destes Teus pobres servos que clamam a Ti. Apaga nossas culpas e restaura-nos para servir-Te com um coração consagrado. Dá-nos um espírito reto e fiel, para que demos claro testemunho de Ti e de Tua obra de salvação por todas as pessoas. Com Teu Espírito, ajuda-nos em nossas fraquezas e dá-nos sempre Teu perdão em Cristo, em nome de quem pedimos que nos perdoe, nos guarde do mal. Amém. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos ajudar em nossas limitações, em nossas fraquezas. Ele veio sim, se tornou um de nós para nos ensinar o caminho que devemos seguir. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão revelado a nós, desde o menino na manjedoura até o Filho do Homem na cruz do Calvário. Por isso, queridos irmãos, a cada um de vocês que assim reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, que assim declararam aqui em público a confissão dos vossos pecados, vocês que verdadeiramente estão arrependidos, eu como ministro da palavra, servo de Deus, chamado e ordenado, digo a vocês que os seus pecados estão perdoados
podem crer. E eu faço em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Nós louvamos a Deus com muita alegria, cantando este hino. Este hino, ele não é tão conhecido, mas tem como tema: como hei de receber-te? Como nós estamos recebendo o Salvador Jesus? Como nós estamos recebendo Jesus neste Natal? Como nós estamos recebendo Jesus em nossa vida? Será que nós estamos recebendo Jesus com o seu devido valor? Será que nós estamos dando a real importância? Nós estamos levando adiante o real sentido do Advento e do Natal? São apenas algumas perguntas para a nossa reflexão. Por isso eu convido a vocês para juntos, com alegria, cantar e meditar nesta linda música: como hei de receber-te, ó querido Salvador.
abrirem as suas Bíblias no salmo indicado para hoje, Salmo 89, versículos 1 a 5. Salmo 89, 1 a 5. Este salmo, ele tem a promessa do reino messiânico de Davi, né? A promessa de que da descendência de Davi nasceria o Messias, o Salvador. Vamos fazer a leitura em conjunto. Versículos 1 a 5. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebra nos céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Até aqui a leitura do Salmo. Nos colocamos de pé e cantamos o Glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido Deus, irmãos do Pai Celestial, obrigado por estar ao nosso lado a cada dia da nossa vida. Mas neste tempo especial, neste tempo de advento, tempo de preparo, de espera, de chegada, nós te louvamos de uma forma toda especial. Não temos palavras suficientes para te agradecer por ter cumprido a tua promessa e enviado o Messias. Por isso hoje podemos dizer com muita alegria: o tempo se cumpriu, pois o Senhor nos enviou o Príncipe da Paz, o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. E o Senhor nos enviaste para ser o nosso substituto. Aquela criança cresceu, aquela criança trilhou o caminho da cruz, e lá o meu Jesus, o Emanuel, Deus conosco, se entregou para pagar a culpa pelos nossos pecados e assim conquistar perdão, vida e salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de viver este tempo e viver a nossa fé. Por isso, ajuda-nos dia após dia, por meio da tua santa palavra, para que possamos compartilhar o perdão, a vida e a salvação que Jesus veio nos trazer. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, o Emanuel, o Deus que está conosco a cada dia. Amém. Neste momento, nós queremos fazer a leitura do Antigo Testamento. Se encontra em 2 Samuel, no capítulo 7, versículos 1 a 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 11, e concluímos com o versículo 16. Aqui também temos uma aliança com Davi, uma promessa da vinda do Messias. Assim nós lemos. O
Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Desculpe, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso, alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Este trono de Davi seria estabelecido para sempre. É um apontamento para a vinda do Messias, descendente de Davi, que veio para fazer o seu reino ser eterno. A epístola está em Romanos, no capítulo 16, versículos 25 até 27. Romanos 16, 25 a 27, nós lemos assim: olha, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui a leitura da epístola. Nós louvamos neste momento, cantando a música 37 do nosso inário: povos cantarem, nasceu Jesus.
Santo Evangelho que eu escolhi para este quarto domingo de Advento encontra-se em Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Nós temos aqui o relato do nascimento de Jesus. Assim nós lemos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se. Preparação à mensagem, louvamos a Deus cantando Brotou-nos um Renovo, 45 dos nossos hinos. Deus
Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento, e queremos meditar na sua santa palavra. E eu destaco o texto do Evangelho e o tema: Emanuel, Deus está conosco. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de reflexão. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, ainda não é Natal. Nós estamos no quarto domingo de Advento. Estamos apenas a 5 dias do Natal, 6 dias se contar hoje, né? E nós temos hoje aqui o relato do nascimento de Jesus. O relato de Mateus é um pouco mais enxuto, um pouco mais curto. O relato que se usa normalmente no Natal é o de Lucas, onde conta mais detalhadamente como foi o nascimento do Salvador Jesus. Lucas focaliza Maria, a mãe de Jesus, como tudo aconteceu. Já Mateus focaliza José. Por isso também achei interessante trazer este texto de Mateus aqui no dia de hoje. A primeira pergunta que podemos fazer é: quem é José? José, como nós vimos nas leituras bíblicas de hoje, ele era descendente de Davi. Digo, as leituras bíblicas não estão ali claramente falando o nome de José, mas estão apontando para o Messias que viria, e ele nasceria de uma família da casa de Davi. E aqui é importante mencionar o seguinte: Maria não era descendente de Davi. Maria não. José sim. E aí nós também podemos ver a importância da família. Outro fato interessante, curioso, importante a ser mencionado aqui, é que o evangelista Mateus, ele não coloca José como o pai de Jesus, porque José não é o pai de Jesus. José, para se cumprir a Escritura, que diz que da casa de Davi nasceria o Salvador, José adota Jesus como seu filho. Então José é padrasto de Jesus e não pai de Jesus. Por que isso? Porque quem é pai de Jesus? É Deus. Deus, o nosso Pai. Né? Então, são fatos importantes que precisam ser ressaltados aqui de início. Um outro fato importante que precisamos destacar aqui é a preocupação de José com toda aquela situação. José estava angustiado. Por quê? Porque Maria estava grávida. Meus queridos, vamos ser assim muito práticos. Você é noivo. Você nunca teve relação sexual com a sua noiva. E de repente ela chega e aparece grávida. O que você vai pensar? Mas veja como José amava a sua noiva.
com toda aquela preocupação, com toda aquela angústia, com toda a situação que envolveu esse contexto, José, a primeira coisa que pensou aqui, Maria era o quê? Adúltera. Só que José, mesmo assim, não queria o mal para Maria. José não queria vingança, José não queria que Maria fosse apedrejada, por exemplo. Porque a punição para uma adúltera, naquele contexto judaico, era a pena de morte. E a pena de morte era o apedrejamento. Nós podemos nos lembrar da história da mulher adúltera, onde Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem, né? Então, essa era a punição diante da lei de Moisés para uma mulher adúltera. O que José fez? Ele não a acusou. Ele, querendo ser justo, isso está lá no versículo 19, querendo ser justo, ele planejou simplesmente sair. Ele iria embora, porque daí quem iria ficar mal falado era José e não Maria, né? E para o homem não tinha pena de morte, para a mulher tinha. Só que na noite, quando José foi descansar, quando José foi dormir, veio o anjo, né? Veio o anjo e disse: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo veio em sonho a José e mostrou a José, né, que ali era o Messias, era o Filho de Deus, que estava chegando. Isso é o cumprimento da profecia bíblica de Isaías, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que quer dizer: Deus está conosco. José fica surpreso, e ao mesmo tempo uma alegria contagiante toma conta de seu coração. Ele diz: mas como assim, gente? Como assim? Quer dizer que Maria será mãe de Deus? Exatamente isso. José não foi traído. Maria não é culpada. Este filho que ela carrega é o Filho de Deus, é o Emanuel. Deus está conosco agora. É um privilégio, é algo especial. Deus escolheu pessoas especiais, pessoas tementes a Ele, para esta tarefa tão sublime e tão bonita. Amados no Senhor, a verdade é que para Deus não existe o impossível. Quando Ele age, as leis naturais caem por terra, como acontece aqui neste texto bíblico, em que uma virgem dá à luz um filho. Claro que a profecia bíblica também tinha o seu sentido e cumprimento para a época em que foi proferida. Anunciava ao rei Acaz o nascimento de um menino como sinal de que o povo de Judá seria libertado dos seus inimigos. É por isso que o texto hebraico fala de uma jovem que conceberá. Mas, na tradução grega, a palavra jovem tornou-se virgem, sinônimo de pureza. E o evangelista Mateus faz esta referência à virgem que terá um filho e também ao simbolismo do nome Emanuel.
Deus está conosco. Sim, Deus está conosco aqui, hoje, agora e todos os dias da nossa vida. Deus estava com José, Deus estava com Maria. Agora tentem imaginar o alívio que José deve ter sentido. Sua vida agora transformou, teve uma reviravolta. Tudo será diferente daqui para frente. Pensava que sua querida esposa o havia traído, que o seu noivado com ela havia fracassado antes mesmo de começar. José era noivo de Maria, ainda não eram casados. Entretanto, na sociedade judaica, o noivado era praticamente um casamento. Ele só poderia ser desfeito através do divórcio. Ou seja, já estavam praticamente casados, só não haviam coabitado, ou seja, só não haviam tido relações sexuais. Seu relacionamento com Maria agora podia ser reatado. O desentendimento deu lugar ao diálogo, a dúvida deu lugar à confiança. E assim também acontece no relacionamento que temos com Deus. E com Deus é assim. Ele transforma um aparente mal em bem. Ele transforma a nossa vida. Aquela reviravolta que aconteceu com José, ao saber, ao entender toda a situação, é uma reviravolta que acontece comigo e contigo, querido irmão. Quando nós colocamos a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa ansiedade diante de Deus e sabemos que Ele tem cuidado de nós. A nossa vida é transformada quando nós somos levados ou levamos os nossos queridos à pia batismal, onde Deus nos restaura, onde Deus nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade de servir com muita alegria e amor em nossa vida. E assim, o Emmanuel que está conosco, não nos esqueçamos disso. Lembremos sempre, Ele é o Deus que está conosco, Deus que nos livra dos nossos medos, dúvidas, pecados. Ele nos ampara em meio às dificuldades e aflições. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Queridos irmãos, nós vivemos este ano um ano diferente, um ano difícil, mas Deus está conosco. Deus esteve conosco, Ele está conosco e estará conosco no novo ano que vai se iniciar dentro de poucos dias. Não esqueçam disso. Mas a nossa vida aqui neste mundo não é um mar de rosas. Somente teremos a felicidade completa, somente estaremos livres dos problemas, das pandemias, do coronavírus e de tantas outras enfermidades, das dores, das aflições, dos problemas interpessoais, dos problemas de trabalho, dos problemas financeiros e de tudo que nos aflige. Quando nós estivermos face a face com o Emmanuel, com Deus conosco, quando nós estivermos com Ele lá no paraíso, lá no céu. Queridos irmãos, é assim que Deus age. Deus está conosco, nos preparando para nos levar
para junto dele lá no céu. A prova de que a nossa vida não é só alegria é exatamente essa história do nascimento de Jesus. É exatamente a situação que José enfrentou e a própria Maria enfrentou. Mas venceram com a ajuda de Deus. Da mesma forma, Deus também coloca diante de nós responsabilidades que às vezes pensamos que não está à nossa altura, que às vezes pensamos que não daremos conta, mas Ele está conosco. É normal sentirmos medo e termos dúvidas. Por outro lado, também é verdade que aquele menino que José e Maria criaram, ele mamou, cresceu, se tornou homem, se tornou o Filho do homem e caminhou até a cruz, onde ele cumpriu toda a obra da salvação. Por isso, o tempo se cumpriu. Por isso, as promessas foram cumpridas. Eu achei interessante isso aqui, olha, Lutero, ao comentar sobre o nascimento do filho, chamado Emanuel, disse que a religião cristã não começa na parte mais alta, mas na parte mais baixa. A princípio é difícil compreender isso, Mas isso significa que o Deus Todo-Poderoso é aquele que vem a nós no menino, na manjedoura, sem reclamações, trilha o caminho da cruz. Lá, o Filho do Homem exclama: está consumado, a obra está concluída. Querida congregação, não há outro Deus, não há outro Deus. Este é o nosso Deus, único, fiel, verdadeiro, aquele que não poupou esforços, aquele que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também é intrigante que o anjo revelou a José sobre o menino que iria nascer. Seu nome será Jesus, o Senhor salva, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Este é o significado do seu nome. Jesus salva. Deus está entre nós. Deus está conosco. É na cruz que tudo isso se completa. É na cruz que tudo isso termina. É na cruz que os nossos pecados são perdoados em meio ao sofrimento e à morte de Cristo. Esta foi a trajetória daquela criança. O menino nascido da Virgem Maria, mama, cresce, vive entre os homens, ensina, morre e ressurge, elevando-se aos céus e prometendo voltar para nos buscar e nos levar para junto dele, morar eternamente lá no céu, onde é o nosso lugar. Jesus era o seu nome. Jesus era um nome comum entre os judeus, pelo qual expressava a sua fé de que Deus era o seu Salvador. O Messias, o Cristo, assume um nome comum. Na verdade, ele esvaziou-se e ocultou a sua glória. Assumiu a nossa carne, nossa natureza, assumiu a forma de servo, tornou-se um de nós, igual a nós, para nos salvar dos nossos pecados. Isso é maravilhoso ao cumprir. Por isso podemos confessar: Jesus Cristo sempre está conosco, pois Ele salvou o seu povo dos seus pecados. Jesus
sempre está conosco, porque Ele nos salvou dos nossos pecados. Deus tem amado o mundo inteiro. Deus tem amado também a mim. Torna a dizer, Deus tem amado, Deus tem amado também a mim. Amém. Escolhemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Com muita alegria, nós queremos louvar o nosso Deus, cantando o hino 36 dos nossos hinários, ó vinde fiéis triunfantes alegres. E oramos ao Senhor. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, bom é estar em Tua presença, bom é poder relembrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós para conquistar o perdão e a salvação a cada um de nós. Por isso também, Senhor Deus, usa-nos para que possamos compartilhar o perdão, a vida e a salvação que nós recebemos de Ti. Senhor, nosso Deus, não há nada melhor do que saber que temos a Tua companhia e presença dia após dia em nossa vida. Esteja sempre conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando, nos dando sabedoria para podermos com alegria Te servir e servir ao nosso semelhante, com alegria poder compartilhar a boa nova da salvação, compartilhar a boa nova do perdão recebido através da obra redentora do Emmanuel, o Deus conosco,
através da obra redentora de Jesus, aquele que veio para nos salvar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Bem, querido Pai, sabemos que aqui neste mundo nós passaremos e passamos por aflições, mas lembramos da Tua santa palavra, a palavra de Jesus, que diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que nós nos alegramos, mesmo nas angústias, mesmo na tristeza, humanamente falando, nós nos alegramos, porque Jesus está conosco. Ele é Emmanuel, é o Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Obrigado por isso, Senhor. Esteja com o Teu povo a cada dia. Ajuda-nos para que possamos compartilhar esta boa nova e permita que dia após dia o Teu reino possa crescer entre nós em número, mas especialmente em qualidade. Possamos ter o nosso coração aberto para a morada de Jesus dia após dia. Querido Pai, oramos por todos aqueles que passam por aflições, aqueles que aqui nós citamos, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão restabelecendo a sua saúde, pessoas que enfrentam doenças crônicas, pessoas que enfrentam doenças graves. Também não mencionei, mas incluo meu pai, esposa dele, a Selma, neste momento que também enfrentam a tribulação. Nós buscamos a Tua orientação, Senhor, e de acordo com a Tua santa vontade, recupere a saúde de cada um desses Teus servos. Nós entregamos todos nas Tuas mãos, pois sabemos que Tu és o médico dos médicos. Te louvamos pelo aniversário, pela Ivanira, e outros demais que possam estar completando mais um ano de vida nesses últimos dias. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, pela família, obrigado pela fé, e esteja sempre com esses Teus servos, ajudando e orientando dia após dia. Concede-lhes um novo ano com saúde, com alegria e fidelidade a Ti, para poder Te servir todos os dias da sua vida. Oramos pela igreja cristã espalhada no mundo inteiro. Pedimos a Sua bênção para que o Teu Evangelho, a boa nova da salvação, possa ser anunciado a todas as pessoas. Tudo isto levamos a Ti, em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se. Jesus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana, tá? E feliz e abençoado Natal. Apesar de, se Deus assim permitir, estaremos juntos lá em 24 e 25.
viver eu sei.